Durante as filmagens de um documentário sobre acidentes do trabalho na agricultura, realizadas em Tarumã, estado de São Paulo, em 1975, foi colhido o seguinte depoimento. O que a senhora queria falar? Fala pra nós. Não, nós que estávamos conversando aqui entre nós, sabe? O que é? Sobre o nosso sacrifício, da nossa vida, sobre o estudo dos filhos. O que é? Não tá boa a situação? Não, porque nós que somos pobres, nós não podemos mais estudar um filho. Porque nós não podemos dar uniforme pro filho. Filho chega no grupo, a diretora manda voltar para trás. Agora nós, se quer que estude aquele filho, nós temos que sair aonde tem um vizinho para comprar fiado o uniforme daquele filho, para estudar. Como aconteceu comigo e acontece com qualquer uma de nós aqui, né? O senhor vê, nós moramos aqui, Tarumã, nós paga aluguel, paga luz, paga água, paga tudo, o salário do marido é barato. Temos 5, 6 filhos. Nós podemos trabalhar na roça para ajudar ele. Quando nós pode, nós somos boia fria. Nós somos boia fria. Mas quando nós não pode, nós ficamos em casa, né? Fazer o quê? Quando nós temos um neném novo, quando nós estamos numa situação que não pode ir na roça, então nós somos obrigados a ficar em casa. Então nosso marido não se manta aquilo. Então até os próprios donos da casa, eles são capazes de chegar e falar, põe a mudança na rua que eu quero a casa para alugar para outro. Né? Então a gente aqui não faz isso. Como eu digo, não, eu embirro aqui. A lei é essa. Põe lá para fora aí, vocês não vai pôr, porque eu não tenho onde morar. Vamos morar onde? Debaixo da árvore? Eu vou pegar 5, 6 filhos e vou pôr debaixo de uma árvore dessa? Não posso? Não, tenha paciência. O mundo é de todos nós que Deus fez. 2, 3 tomou conta de tudo. Nós não temos mais aonde morar. Vamos morar onde? Um negociante não vende mais fiado para nós porque são boia fria. Não paga o que come. Outro, nós vamos no médico na Santa Casa, não atende mais porque vocês não pagam o instituto. Só atende isolado. O doente está lá. Morre, mas não morre. Morre, mas não morre. Até que chega um filho de Deus que tenha dó, atende. Né? Então, nós íamos fazer uma reclamação ao governo. Eu quero continuar a conversa com a senhora. Acabou o rolo de filme. Não, é o seguinte, meu marido trabalhou para um homem por nome Bacião Moura. De 1 ano, 2 anos e 3 meses. Então, eu achei conveniente que aquilo para ele não resultava nada, porque ele não pagava o nosso instituto. Como de fato essa menina, quando foi ser operada, o Geraldo, que ele está em presença, que me deu a guia para o médico me atender, porque o médico não me atendia. Então eu vi no escritório do sindicato, então ele me deu a guia, a menina foi atendida, o médico atendeu. Então ele era um desolado. Então sempre eu dava conselho, fulano, saia, vai trabalhar numa firma, que nós temos um médico, nós temos um hospital, nós pagamos, nós tem tudo, né? O menos quando vai morrer, tem lá o seu lugar onde que vai morrer. E se você trabalhar desse jeito, nós não temos. Então ele pediu a conta, até 11 sacos de arroz que ele colheu, que ele ganhou a terra, plantou, carpiu, colheu, ele não entregou. Só o 0. Sem nada, nada mesmo. Se nós não tivéssemos um crédito em Tarumã, ele não podia estar trabalhando, porque nós não tínhamos onde comprar o que comer para dar para os filhos. Não tinha o que comprar. Onde que ia comprar para dar o que comer para os filhos. Então, como nós tínhamos um crédito, nós estamos comendo e ele está trabalhando. Quando sair o pagamento, paga aquilo. O problema foi esse. Ele ficou com raiva daquilo. A senhora acha que uma pessoa que sabe das coisas tem mais dificuldade de arrumar emprego do que um ignorante? Aqui para trabalhar na fazenda? Aquilo que o Geraldo falou. É justamente isso. Se a pessoa der inteligência, ele não arruma nada. Por quê, hein? É só esse negócio de lei, né? Porque ele vê que a pessoa é inteligente. Então eu falo, esse inteligente aí eu não posso aproveitar dele. Eu vou aproveitar dele como ele é inteligente. Eu estou aproveitando, ele está guardando tudo. Depois ele me sorta tudo isso aí, ele vai me fazer uma reclamação, eu estou perdida. Porque um fazendeiro com nome sujo é muito sujo. Um fazendeiro, um situante com nome sujo numa delegacia, ele é sujo mesmo. Então quer dizer que eles têm aquilo, né? Eles não ajustam a gente dessa. Quando eles dizem que a pessoa é ativo, que compreende a lei, eles não ajustam. Não, eles não dão serviço. O que a senhora acha que podia ser feito para melhorar a situação do agricultor? Olha, o que eu acho que é melhor para melhorar a situação do agricultor é não dar asa para esses fazendeiros. Porque os fazendeiros, eles são assim. Como, de fato, ele pôs medo no meu marido.
punham medo no meu marido tinha que assinar uma folha, que se não assinasse aquela folha para levar na Nova Meca Constante, onde ele trabalhava, ele não recebia nada. Mas aquilo ali foi truque dele. Aquilo foi truque dele. Porque se o meu marido assinasse a folha e desse uma parte dele, então quer dizer que ele ia lá e sujava o nome dele, né? Ele não tinha serviço. Então ele foi um bobo, caiu na onda dele, assinou. Porque não deve assinar em folha de patrão nenhum, sem saber o significado dela. Sem saber por que ele vai assinar, porque pegando qualquer folha lá e assinando, não pode. Mas ele sabe ler, seu marido? Pouquinho, mas ele sabe. Pouquinho que só dá para tirar os documentos mesmo. A senhora acha que seus filhos têm escola, estão tendo escola? A escola deles são essas, igual eu lhe expliquei. Que até justamente eu vou tirar esse mais velho. Vou mandar ele para quarta cana. Por quê? Porque elas me pedem tanta coisa, elas querem que eu sustente meu filho como rico, e eu não sou rica. Sou pobre, senhor. Elas dizem que o governo não dá um lápis. A diretora diz que o governo não dá um caderno. A diretora diz que o governo não dá nada. Diz que o governo só dá um lanche. Então, nós somos obrigadas. Agora, cada folha, cada livro que vem, cada papel que vem, cada uniforme, tudo é uma exigência dos infernos que nós temos que acudir aí, né? Então, eu não posso, minhas condições não dá. Eu pego e tiro. Vá pra roça. A senhora acha que quando ele for adulto a situação vai estar melhor? Não. É pecuária pra ele, né? Acredito que sim. Se eu criar ele na roça, como eu fui criada, o pai dele é um homem que ele não tem leitura. Mas ele tem todos os documentos, ele trabalha em todas as firmas, ele trabalha em qualquer indústria. É um homem inteligente. E eu acredito que se ele for inteligente como pai, ou puxar a minha metade da minha inteligência, ele dá um bom homem. Ele dá um bom homem. Mesmo com as dificuldades todas? Com toda dificuldade. Ele dá um bom homem. Um trabalho, um homem honesto. Ele dá, sim. Isso aí é inteligente. O senhor não vê que tem muitos estudantes aí que estudam e não vale nada? Não vale nada. Não vale nada de... Olha, tem aqui, ó, Colégio de Tarumã. 11h30 da noite, quando abre esse colégio aí, eu vou dizer pro senhor, faz vergonha. Faz vergonha. Faz vergonha, viu? Sai um destaboco no meio da rua, entre moço e rapaz, falando palavrão na frente da casa da gente dormindo, que acorda até criança. É limite do estudante uma coisa dessa? Acredito que não é as professoras e os professores, porque eles não vão ensinar isso. Acredito que não. Mas é a ideia do infeliz que não dá para aquilo. Então, a gente criando no resumo da roça, criando ali, quer dizer que ele dá mais um bom homem do que ele viver no estudo. Porque tem milhares de ladrão que são estudantes. Estuda só para roubar. Só para roubar, para fazer desordem, para fazer tudo. Tudo que não presta. Eles estudou para aquilo, né? Quer dizer que a vida na roça, a senhora acha que é mais saudável para... Ela é mais penosa. O senhor vê, é uma vida sacrificada, levanta à madrugada. É frio, é sol, é chuva. Mas é uma vida que o sujeito tá ali derramando suor. Ele sabe o peso do corpo dele. Ele sabe quanto que ele derramou. Ele sabe quanto que o pai sofreu para criar ele. Então ele cria um homem honesto. Ele cria um homem do trabalho. Um homem que ele reconhece o que é a lavoura, ele conhece a lavoura. Procura um estudante que ele conhece da lavoura. Eu conheço. Eu conheço até quando vai dar bicho no algodão. Eu com 7 anos meu pai me pôs na roça. Meu pai não me deu leitura. Eu carpo, eu tombo terra com animal, eu grateio, eu risco, eu planto, eu pinto as canecas. O que me ponhar na roça, eu roço igual homem, eu derrubo mato, eu faço tudo. Não tenho leitura nenhuma. Mas pertenceu ao lavoura, eu conheço tudo. Eu conheço até quando vai dar bicho no algodão. Eu conheço. Porque a gente sente o cheiro na roça quando vai dar o bicho no algodão. Tudo isso. Então eu quero me ensinar meus filhos também. E conversar até com o próprio governo. Eu não tenho medo. Sei falar com ele. Tenho educação. Tenho tudo. Que recado a senhora mandava pro governo? Vou aproveitar agora. Eu mandava um recado assim. Que nós estamos numa situação que a pobreza não tem mais aonde morar. A dificultação está demais. E o sacrifício está demais. Só vai ter o estudo dos filhos. Que nós não podemos estudar mais filho. Nós temos que pôr na roça. Nós temos que estudar ele na roça. De grupo, na escola, não. Na roça. É o estudo esse. O que eu desejava conversar com ele pessoalmente. Eu queria conversar. Se eu achasse umas 30 mulheres da minha classe, nós mandávamos uma carta para o governo.
Eu não tenho leitura, mas medo e educação e capacidade de conversar com o próprio governo, eu tenho. O que a senhora ia falar agora de que respeito quem tem carro? Como é que era? É isso que eu ia falar. Que o mundo, você devia falar com o governo, e nós desejávamos falar com ele, é esse. Valor quem tem carro para andar dentro dele, quem tem fazenda, quem tem negócio. Mas boia fria, que trabalha para derramar o suor pro Brasil, que se não existisse boia fria, Nova América não trocava a usina. Fulano de tal não tocava fazenda. Fazendeiro nenhum tocava sua fazenda. Se não existisse o miserável do pobre do boia fria. E ele não tem valor nem para comprar uma pedra de sal fiado na venda. Diga o senhor e apresento todas as vendas aí. Se for boia fria, ele não compra. Uma pedra de sal fiado. Se não trabalhar na usina, não trabalhar na indústria, ele mora debaixo da gaia do pau. Se o dono aceitar, ele entrar debaixo da gaia do pau. Não tem casa alugada, não tem nada. Não, senhor. Aqui tem um negociante ali, lhe apresenta ele ao senhor. Ele só aluga casa para quem trabalha na barragem. Que a firma paga o aluguel para ele, de 300 a 250. É o Julino Tony. Tá ali ele ali, ó. Ele fala na cara da... O Gerardo conhece ele. Ele fala na cara da pessoa que ele não aluga casa para quem trabalha de boia fria. Então quer dizer que tudo vive na custa do boia fria, tudo necessita do boia fria e tudo acusa do boia fria. Tudo recusa dele. Isso que o governo podia ver. O governo podia ver era isso. Milhares de pessoas que não tem... O senhor vê... Aqui tem 3, 4 pessoas que é dono de Tarumã. O senhor não tem um palmo de terra para fazer um rancho para apanhar os filhos dentro. Se nós não tiver o aluguel para pagar todos os meses, o dono chega, manda apanhar debaixo da árvore. Não põe uma que nem eu, porque se ele chegar na minha casa e falar assim, me desocupa a casa, eu dou volta nele. Eu sei onde que eu levo ele. Você vai me apanhar debaixo da árvore para quê? Eu não estou te pagando aluguel. Por que você vai me apanhar debaixo da árvore? Eu saio daqui quando eu quiser. Quando eu quiser sair daqui, eu saio. Nós não tem mais onde nós morar. Pode explicar o governo, é esse, que nós não tem mais onde nós morar. A pobreza, não. O que for de boia fria e pobre, enterrar tudo de cabeça baixa, assim, ó. Enterrar tudo e tampar com terra, que nós fica bem agradecidos. Porque sofrer, já chegou de sofrer no mundo. Tirar assim, vamos sofrer no outro mundo. Porque nós sofremos, nós temos uma esperança, que existe Deus. A pessoa faz o que ele faz na terra. Ele pensa na vida dele que nós temos um chefe. Ele é chefe do mundo inteiro. Se ele quiser arrasar com tudo, numa piscada de zóio, ele arrasa com tudo. Não sobra um. Mas tem 3, 4 que é dono do mundo inteiro. O senhor não pode... A coitada da mulher está com leite ali para fazer, não tem um pau de lenha, não tem um gás. Entra no passo para cá, tem um gás. O infeliz está lá gritando. Leve para você assar de churrasco no caminho do inferno enquanto eu morrer. Eu digo assim que nem eu falei pro homem ali. Leve a lenha, teu mato tá lá, eu nunca tenho graveto teu não. Você chegar lá, você vai assar lá e comer. O caminho de vocês são esses. Que é um infeliz que ridica um graveto de lenha pra uma pessoa. Você tem capacidade de um homem desse? Não, tenha dó. Que idade a senhora tem? Eu tenho 32 anos. Onde a senhora nasceu? Eu nasci em Ituaçu, Bahia. Tá legal. Faziam parte da equipe da Futura Filmes Aloísio Raulino, Guilherme Lisboa, Mário Cooperman e Romeu Kim.